Oi, pessoal. Então, vamos dar continuidade à nossa aula sobre o controle hormonal do metabolismo de carboidratos, tá bom? Na aula passada, a gente falou um pouco dos hormônios, né, como é que agem, definição dos mensageiros e neurotransmissores, né, mensageiros extracelulares, os segundos mensageiros, né, hormônios hidrofílicos, hidrofóbicos. Agora vamos dar continuidade à nossa aula. Eu queria colocar agora uma definição de transdução de sinais, né? Então, a transdução de sinais seria o processo pelo qual uma célula transmite e transforma um sinal, um tipo de sinal em outro tipo de sinal. Tá? É um processo em que o sinal é transformado e transmitido dentro de uma célula. Por exemplo, no caso de um hormônio que se liga a um receptor de membrana, o hormônio ele é um sinal extracelular, ele está agindo fora da célula. Através dos processos de transdução de sinais, o sinal extracelular é convertido em um sinal intracelular. Por exemplo, o aumento de níveis de segundos mensageiros, como o AMP cíclico, é um tipo de segundo mensageiro. Miga, nesse caso, então, estamos falando de hormônios que se ligam a receptores de membrana, certo? Sim, a produção dos segundos mensageiros vem com a ação desses hormônios hidrofílicos. Os hormônios hidrofílicos se ligam a receptores da membrana. Eles não entram na célula, mas eles causam um processo de transdução de sinais que vai causar uma modulação, uma alteração do nível dessas moléculas intracelulares, que são chamados de segundos mensageiros. Segundos mensageiros, então, são moléculas ou íons com função de sinalização intracelular. Eles são liberados ou produzidos pela célula de modo a disparar mudanças metabólicas intracelulares em respostas a sinais extracelulares. Exemplos segundo mensageiros: AMP cíclico, ou CAMP, GMP cíclico, CGMP, inositol trifosfato, que é o IP3, diacilglicerol, que é o DAG, e o cálcio, que é o íon cálcio. Vamos dizer, não existem tantos tipos de segundos mensageiros assim, né? São relativamente poucos tipos, mas são super importantes e estão participando de diversos mecanismos e fenômenos celulares. Até o fenômeno da visão, por exemplo, da ação da adrenalina, o fenômeno do olfato, tudo isso tem a ver com segundos mensageiros. O segundo mensageiro, talvez mais conhecido, é o chamado AMP cíclico. Ele é chamado de cíclico AMP por quê? Porque o AMP seria um nucleotídeo, né, monofosfato de adenosina. Então ele tem aqui a adenina, tem a ribose, né, e o fosfato dele, que estaria ligado aqui ao carbono 5, que está aqui, no AMP normal ele está solto, né, aqui, fosfato. Mas no AMP cíclico, o que acontece é que um dos oxigênios do fosfato, ele se liga no carbono 3' aqui da ribose e forma um ciclo, né? Por isso ele é chamado de AMP cíclico. O AMP cíclico ele é formado por ação da enzima adenilato ciclase ou adenilil ciclase. E é a partir do ATP. Então o ATP está aqui, né, o trifosfato de adenosina, adenina, ribose 3-fosfatos. Pela ação da adenilato ciclase, sai um pirofosfato, que são 2 fosfatos ligados, né? E sobra o AMP cíclico, o AMP o fosfato ligando aqui no carbono 3'. Então, como que é o mecanismo de ação do AMP cíclico? O AMP cíclico é o segundo mensageiro, né? Ele vai funcionar ativando uma classe de proteínas chamada proteínas quinase. Especificamente, proteína quinase A. O A é de dependente AMP cíclico. Tá? O que uma quinase faz? Uma quinase transfere um grupo fosfato do ATP para um substrato. Uma proteína quinase quer dizer que ela transfere um fosfato do ATP para uma proteína. Né? Quando uma proteína recebe um fosfato, ela se torna fosforilada, que chama. A fosforilação de proteínas é um tipo de modificação covalente. E ela pode deixar a proteína que recebeu o fosfato mais ativa ou mais inativa. Isso vai depender da proteína. Então imagina, eu tenho uma proteína quinase A. A proteína quinase A
ela existe nessa forma aqui. Tem 4 subunidades. 2 subunidades catalíticas, que está com Czinho, e 2 subunidades regulatórias, que estão com R. Nessa situação, ela está inativada. Na presença de 4 moléculas de AMP cíclico, essas moléculas de AMP cíclico se ligam em sítios presentes na subunidade regulatória. Está vendo que estão aqui? Se liga. E quando se liga nas subunidades regulatórias, libera as subunidades catalíticas que seriam capazes agora de causar fosforilação de proteínas. Nessa figura de baixo está mostrando um exemplo de regulação da atividade de enzimas por fosforilação e desfosforilação. Então eu tenho aqui uma cinase, uma quinase, pode ser a proteína quinase A. Aqui eu tenho uma enzima, que é o substrato dela. Ela tem um grupo OH, é de algum aminoácido, normalmente uma serina, uma treonina, uma tirosina, que tem grupos OH. Então o que a quinase faz? Ela pega um ATP do fosfato, liga nesse OH, e aí a proteína fica fosforilada, que no caso a enzima fica fosforilada. Nesse caso, a forma fosforilada deixou ela inativa. Existem casos que a forma fosforilada deixa ativa, vai depender da proteína. Tá bom? Então, esse processo de fosforilação ele é reversível por ação de uma outra classe de enzimas que retiram o fosfato. São chamadas de fosfatases. Tá? E esse processo é uma desfosforilação. Tá? Então, existem quinases e fosfatases. No caso, o AMP cíclico ele estimula uma proteína quinase A. O ajuste da concentração sanguínea de glicose em mais ou menos 80 mg por 100 ml ou 4,5 milimolar envolve a ação hormonal da insulina, glucagon e epinefrina, que é sinônimo de adrenalina. Esses 3 hormônios agem sobre vários órgãos, principalmente sobre o fígado, os músculos esqueléticos e o tecido adiposo. Na tabela, ela mostra muito legal, que é o combustível metabólico disponível em um homem com peso normal de 70 kg e um homem obeso com 140 kg no início do jejum. Só para a gente ter uma ideia, olha que legal. O homem de 70 kg, que ele considerou como peso normal, né? Ele tem 15 kg de triacilglicerol, que tem um equivalente calórico de 140 quilocalorias, né? As proteínas têm 6 quilos e corresponde a 24 quilocalorias. Então, muito mais é nos triacilgliceróis mesmo, que é a gordura. Né? Já o glicogênio do músculo, só 230 gramas, que seria 0,9 quilocalorias. E os combustíveis circulantes da glicose, ácidos graxos, triacilglicerol, etc., que está no sangue, 0,023 quilos, ou 23 gramas, que seria só 0,1 quilocalorias. Tá? Essa pessoa teria um total de 165 quilocalorias no seu corpo. Aliás, 165 mil quilocalorias, tá? No seu corpo. Que é milhares, né? E ele poderia sobreviver por 3 meses. Uma pessoa obesa de 140 quilos já tem 80 quilos de triacilglicerol, que corresponde a 750 mil quilocalorias. Proteínas, ele tem mais ou menos 32 mil quilocalorias, ou 8 quilos. Um pouco mais do que do homem com peso normal. Né? O glicogênio é o mesmo, tá vendo? 230 gramas. Tá? Que corresponde a 0,92 mil quilocalorias. E combustíveis circulantes é praticamente igual ao do homem. O que está no sangue é praticamente igual ao do homem com peso normal. Tá bom? E esse homem obeso ele teria 783 mil quilocalorias. E ele poderia sobreviver, teoricamente, por 14 meses sem se alimentar. É claro que isso não acontece, né? Mas a gente pode ver o seguinte, que os combustíveis circulantes que estão mostrando aqui é muito pouquinho, tanto no homem obeso como no homem normal, eu só tenho pouca glicose circulando. Então tem sempre que estar sendo reposta. E aí tem a ação do fígado, tem a ação do metabolismo do glicogênio, da neoglicogênese, para manter esses níveis de glicose. Falando agora da insulina, que é um dos hormônios. Né? A insulina é um hormônio proteico, ele tem formado de 2 cadeias polipeptídicas, é uma cadeia A e outra cadeia B. A cadeia A está um pouquinho mais clara aqui, tá? A cadeia A está aqui. E a cadeia B está aqui, ó, maior um pouco. E elas estão ligadas por pontes de
de sulfeto, ligações de sulfeto. Essa é uma proteína de 51 resíduos de aminoácidos, que se formam, que essa é a estrutura tridimensional dela. Qual é o sinal que a insulina dá? A insulina dá um sinal que existe um excesso de glicose no sangue. Então, você se alimentou, aumentou a quantidade de glicose no sangue, vai aumentar a quantidade de insulina também, para dizer, olha, você está com muita glicose no sangue, tem que retirar essa glicose. Esse é o sinal da insulina. A insulina é produzida no pâncreas, né, que é uma das glândulas mais importantes, e mais especificamente nas células beta, de uma estrutura que está no pâncreas, que é chamada ilhotas de Langerhans. Estão mostrando aqui as ilhotas. Nessas ilhotas tem as células beta, que são essas aqui em laranja, produzem a insulina. Tem células alfa também, que vão produzir glucagon. A gente pode ver aqui um efeito da insulina no tecido adiposo e nos músculos. Então, onde você imagina? A insulina é um hormônio que vai se ligar a um receptor da membrana, receptor de insulina. E a ligação dela no receptor vai causar uma série de fosforilações. Não vai produzir a AMP cíclica, mas vai produzir ela mesma, o receptor é uma quinase. Começa a fosforilar proteínas e tem uma cascata de fosforilações e vai causar, por exemplo, uma ativação no transportador de glicose, que vai fazer com que a glicose entre. Eu tenho muita glicose, né? A insulina quer dizer que tem muita glicose no exterior. E aqui na membrana tem uma proteína de membrana que é um transportador de glicose, que ele abre e fecha. Quando ele abre, ele deixa passar a glicose. Quando essa glicose entra na célula, ela pode ser armazenada na forma de glicogênio, né? Porque eu tenho muita insulina, muita glicose, ela vai entrar e vai ser armazenada com a forma de glicogênio. E vai estimular também que essa glicose seja usada na glicólise formando piruvato, tá certo? E também vai estimular que esse piruvato se transforme em ácidos graxos, né? Que está em ácidos gordos porque está em português de Portugal. Então, no final das contas, a insulina vai fazer com que entre a glicose, que armazene como glicogênio e que armazene como gordura também. O glucagon é também um hormônio peptídico, tá mostrando aqui a estrutura primária dele, aqui é o N-terminal e aqui o C-terminal. E ele indica baixa, é o contrário da insulina, ele indica uma baixa concentração de glicose no sangue. Quando você está em jejum, você tem um aumento da concentração de glucagon. Quer dizer, é um sinal, olha, está baixando a concentração de glicose no sangue, hein? Tem que começar a jogar glicose para o sangue, fígado. Também é produzido no pâncreas, porém nas células alfa, né? Então as células alfa estão aqui, tá? São essas vermelhinhas, produzidas no pâncreas. Então, tanto a insulina como o glucagon são produzidos no pâncreas. E o processo de transdução de sinais do glucagon é mediado por uma proteínas G heterotriméricas. Proteínas G são chamadas proteínas ligantes de GTP, ou proteínas ligantes de nucleotídeos de guanosina. Eles podem se ligar a GTP ou GDP, tá certo? São compostas de 3 subunidades, alfa, beta e gama, e ficam ligadas na face interna da membrana celular. Aqui é um receptor de 7 membranas, ou de 7 hélices, né? São chamados receptores ligados à proteína G. E esse receptor tem vários tipos, tem milhares de tipos de receptores ligados à proteína G. E um deles é o receptor que liga ao glucagon. Então, o glucagon ele liga aqui no receptor, vai ativar uma proteína G, que vai ativar um efetor, que pode ser a adenilato ciclase, que vai produzir segundo mensageiro, o AMPC. Então, esse é um dos efeitos. Então, a proteína G tem esse papel de meio de campo aí entre o receptor e a molécula, a enzima que vai produzir os segundos mensageiros. O estudo das proteínas G deu o Prêmio Nobel de Medicina para Alfred Gilman e Martin Rodwell em 1984, juntos, tá? Pela descoberta das proteínas G. Essas proteínas G. E o seu papel na transdução de sinais das células. Olha como é importante a proteína G. Então, repetindo, né? Eu tenho aqui o glucagon, tá aqui essa bolinha. Se liga no receptor de proteína G. A proteína G é formada de 3 subunidades, alfa, beta e gama. Quando o hormônio se liga ao receptor, o receptor ativa a proteína G. Ela estava inativada. Quando as 3 subunidades estão juntas, ela está inativada.
Quando essa proteína G recebe o sinal do receptor que ligou no hormônio, tem uma troca. Sai o GDP que estava ligado nela e entra GTP. Entra GDP e sai GDP. O que acontece? A subunidade alfa se separa da subunidade beta-gama e a subunidade alfa vai ativar a adenilato ciclase, que vai transformar o ATP em AMP cíclico. Tá? Então, no final das contas, houve uma transdução de sinais. O glucagon não entrou na célula. O glucagon era o primeiro mensageiro. Esse processo de transdução de sinais faz aparecer o segundo mensageiro, que é o AMP cíclico. Tá bom? A epinefrina, ou adrenalina, é um outro hormônio que prepara o organismo para explosões de atividade física, lutar ou fugir. Né? Então, é um hormônio que tem essa função, né, nos animais. A gente, quando tem um disparo de adrenalina, a gente tem ou vai lutar ou vai fugir. E a epinefrina também age através de receptores de membrana ligados à proteína G, que irão produzir a AMP cíclico como segundo mensageiro. Então, o que eu falei para o glucagon também vai valer para a epinefrina. Só que ela vai ter um receptor diferente. O receptor do glucagon não é o mesmo da epinefrina. Mas o processo de transdução de sinais também vai usar a proteína G. E vai usar a adenilato ciclase e vai formar a AMP cíclico. Então, só para a gente raciocinar, né? Glucagon indica baixa de glicose no sangue. Insulina indica alta de glicose no sangue. E a adrenalina indica a situação de estresse, que eu vou fugir ou vou lutar. Se o glucagon ele indica baixa de glicose no sangue, está baixa, eu preciso aumentar a glicose no sangue, o que vocês acham que vai acontecer em relação à quebra do glicogênio no fígado? Ela vai ser ativada ou vai ser inibida? Se eu quebrar o glicogênio no fígado, eu produzo glicose, né? Que pode ir para o sangue, né? Então, o glucagon ele vai ativar ou vai inibir a quebra do glicogênio? O glucagon vai fazer quebrar o glicogênio para aumentar a glicose? Sim. Então, o glucagon ele vai dar um estímulo para que o glicogênio seja quebrado para liberar a glicose para ir para o sangue, né? O glucagon está dizendo, tem pouca glicose no sangue, tem que aumentar. E a síntese do glicogênio, ela vai ser regulada ao contrário. Se eu tenho pouca glicose, eu não vou armazenar a glicose, né? Então não vou fazer a síntese do glicogênio. Então vai ser diminuída a síntese do glicogênio. E a glicólise no fígado? Você acha que a glicólise vai estar ativada ou vai estar inibida? Bom, o fígado ele vai querer jogar a glicose para fora do sangue. Então ele não vai usar a glicose na glicólise. Ele vai economizar a glicólise. Então ele vai diminuir a sua glicólise para não usar a glicose. Ele vai usar outras fontes de energia, tipo ácidos graxos. E vai fazer a ativação da neoglicogênese para fazer glicose nova para jogar para o sangue, que está precisando, né? E a quebra de triacilglicerol também será aumentada, porque é uma situação de jejum, o organismo está precisando de energia. Então, o tecido adiposo começa a quebrar os triacilglicerol para liberar os ácidos graxos para serem usados como fonte de energia. Vamos ver aqui a insulina agora. A insulina ela tem um efeito, ela tem uma informação de que eu tenho muita glicose no sangue, tenho demais glicose no sangue. Se eu tenho muita glicose no sangue, o que vai acontecer com a captação de glicose no músculo, fígado e tecido adiposo? Será que vai aumentar ou vai diminuir? Ora, eu tenho muita glicose, eu tenho que aumentar a captação, né, de glicose. Ele vai estimular a captação de glicose. E a glicogenólise, a quebra do glicogênio? Será que eu vou quebrar mais glicogênio? Se eu já tenho muita glicose, para que eu vou quebrar o glicogênio? Né? Não preciso quebrar glicogênio. Então, vai ter uma diminuição da quebra do glicogênio. Em compensação, a glicogenogênese, né, a síntese do glicogênio, vai aumentar, porque eu vou pegar essa glicose que está em excesso e fazer mais glicogênio. Vocês estão entendendo a lógica? A glicólise no fígado e músculo. Bom, se eu tenho um excesso de glicose, a célula pode usar essa glicose para glicólise? Está sobrando, né? É uma via metabólica rápida, é fácil, todo mundo tem. Então, a glicólise vai estar estimulada pelo efeito da insulina. E a neoglicogênese vai estar inibida, porque eu não preciso fazer mais glicose, eu tenho muita glicose. Tá? A síntese de triacilglicerol no tecido adiposo vai estar aumentada e a síntese de ácidos graxos no fígado vai estar aumentada, porque essa glicose em excesso eu vou armazenar em forma de glicogênio, mas tem um limite
O glicogênio não pode crescer para sempre. O excesso mesmo da glicose vai ser transformado em gorduras no tecido adiposo e no fígado. Finalmente, vamos ver aqui os efeitos da epinefrina. Epinefrina, né? Vamos lutar, vamos brigar, vamos correr. O que vai acontecer com batimentos cardíacos, pressão arterial e dilatação das vias respiratórias? O que você acha que vai acontecer? Vai aumentar, né? Tem um cachorro correndo atrás da gente e o batimento cardíaco aumenta, a pressão arterial aumenta, tudo. Glicogenólise, a quebra do glicogênio. O que vai acontecer? Olha, no fígado, no músculo. Eu estou precisando correr, eu estou precisando de energia. Quebra o glicogênio para liberar a glicose. Tá certo? E a glicogenogênese, a síntese de glicogênio? Não é hora de armazenar nada, a hora é de usar a glicose do glicogênio. Então vai diminuir, vai ser inibida a síntese do glicogênio. Então eu estou precisando de energia no sangue, estou precisando de muita glicose no sangue para poder usar. Então o glicogênio vai ser quebrado e não vai ser refeito naquela hora. A glicólise no fígado vai ser inibida. Por quê? Porque a neoglicogênese vai estar ativada. Se a neoglicogênese vai estar ativada, porque eu preciso de mais glicose, né? Mais energia sendo feita, então a glicólise, que é a via contrária, vai estar inibida. Tá bom? Agora, a glicólise no músculo vai estar ativada ou inibida? O que vocês acham? A glicólise no músculo, eu preciso para a contração muscular fazer ATP, tá? Então a glicólise no músculo vai estar ativada. Tá bom? E a quebra de gordura no tecido adiposo? Eu estou com bastante necessidade de energia. O que vai acontecer? Eu vou aumentar a quebra de triacilglicerol no tecido adiposo para liberar mais energia para o meu corpo, né? Para poder fugir do cachorro, por exemplo. Tá bom? Então, assim, eu estou colocando assim, de um modo geral, uma lógica que eu espero que tenham entendido dos efeitos desses hormônios sobre essas vias metabólicas. Tá bom? Miga, uma dieta low carb deve manter a insulina baixa e o glucagon alto, certo? Sim, e assim a síntese de gorduras fica menos ativada. Você está raciocinando bem. Se eu estou com dieta low carb, chama com pouco carboidrato. Se eu tenho poucos carboidratos, pouca glicose, a insulina vai estar lá embaixo. E o glucagon vai estar mais alto, né? Indicando que eu estou com pouca glicose no sangue. E a gente viu que a insulina, ela tem um efeito de acumular gordura, né? Então, se você faz realmente uma dieta de baixa carboidrato, você diminui a insulina e aí você diminui o acúmulo de gordura. Então, você emagrece mesmo. Mas tem que tomar cuidado com o tipo da dieta, tá? Não pode exagerar e tem que ser uma dieta, vamos dizer, equilibrada, né? Miga, acho que foi a nossa última aparição nesse curso, não foi? Foi uma boa jornada. Acho que sim, querida, foi bom estar com você. Obrigado. E assim eu também. Eu acho que essa foi a minha última aula com vocês. Foi muito bom dar essa aula para vocês. Foi um desafio para mim. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês aproveitem as aulas do professor Marcelo também. Ótimo? Então, até a próxima.